Olá, bom dia, boa terça-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do NJ. Lembrando que você também pode acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse, curta, compartilhe e nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV. A gente começa trazendo a você os números do coronavírus. Segundo a última atualização feita na tarde de ontem, chegamos a 4.922 casos confirmados, um aumento de 228 confirmações só no final de semana. Quanto aos recuperados, são 4.560. Ainda aguardam o resultado do exame 2.091 casos suspeitos e o número de óbitos permanece em 178. Em relação ao tratamento hospitalar, os números também subiram bastante. Dos casos confirmados, são 20 pessoas internadas, sendo 7 em UTI. E dos casos suspeitos, são 35 internações, sendo 12 em UTI. Ainda sobre a Covid, a região do Vale do Paraíba se aproxima dos 66 mil casos, sendo mais de 5.500 casos só neste mês de dezembro e mais de 850 confirmações nas últimas 24 horas. O número de dezembro também é superior à média diária de casos confirmados em toda a pandemia na região. E este mês acumula ainda 81 mortes, uma média de 6 mortes por dia, número também acima dos de outubro e do mês de novembro, por isso a importância de continuar se cuidando. Um antigo sonho de Jacareí está prestes a ser realizado. A terceira ponte já está com as obras em andamento e pretende ajudar a desafogar um pouco do trânsito do município. Veja mais detalhes na reportagem. As obras de execução da terceira ponte sobre o rio Paraíba do Sul, realizadas pela Prefeitura de Jacareí para fazer a interligação da Avenida Malaquiácede com a Avenida Castelo Branco, estão com várias etapas concluídas. Os serviços de galeria de drenagem no trecho saindo da Malaquiácede e do muro da divisa da Escola Agrícola estão prontos, além das vigas concretadas para o içamento. 2022 a população, isso daqui já vai ser uma rota de acesso para a população que vem da região do Califórnia, que vem da região de Santa Maria, para essa região aqui da Castelo Branco, que tem bastante indústria, muita gente trabalha aqui nessa região. 8 de 15 estacas de fundação estão 53% com concreto e uma base. Das 5 necessárias, está com 20% concluída. Em andamento estão ainda os trabalhos de corte e retirada de terra para a terceira ponte vingar. A previsão da Secretaria de Governo é que entre o fim de 2020 e o início de 2021 estejam feitas as paredes de contenção e pelo menos 12 das 15 estacas concretadas. Jacareí é uma cidade muito antiga, né? Mais de 300 anos, um centro antigo, de ruas estreitas, sem muitas rotas de fuga. Então é importante que a gente desvie todo o trânsito que não tem origem nem destino centro por fora do centro. Então a gente tem uma região do lado de São José, onde você tem um adensamento populacional grande, né? Que são os bairros Vila Branca, Califórnia, Santa Maria, e tem desse lado de cá do rio, aqui na Castelo Branco, grande parte das empresas do município, né? E é uma região de expansão também industrial. O eixo que fará a ligação entre a Avenida Malaquiácede e as margens do rio Paraíba até o local da ponte fica numa área de quase 13 mil metros quadrados, doada pelo governo estadual há 30 anos. A Prefeitura de Jacareí começou os trabalhos em junho de 2020. A gente quer fazer essa ligação, né, da região residencial com a industrial, onde as pessoas trabalham, sem essa necessidade de passar pelo centro. Porque toda vez que você leva o trânsito ao centro, que não tem o centro como origem, você causa um impacto muito grande para as pessoas que têm o centro como origem e destino, né, para o comércio, para as pessoas que já trabalham no centro. Então é importante a gente tirar esse fluxo do centro para dar uma melhoria, inclusive, né, uma melhoria para as pessoas que vão fazer essa rota nova, que vão poder se deslocar num espaço de tempo mais curto, mas também
sempre as pessoas que frequentam o centro, que trabalham no centro, que moram no centro, que vão ter esse fluxo diminuído e vai melhorar a qualidade tanto de trabalho quanto de vida das pessoas que estão lá. A obra tem recursos do contrato de financiamento externo firmado entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. O projeto foi aprovado pela Câmara e o valor foi de 60 milhões de dólares. É uma obra com um custo bem elevado, né? Ele precisou de um financiamento e dificilmente Jacareí conseguiria, dadas a questão do orçamento, né, do município, é um orçamento que tem uma capacidade de investimento baixa, de 2 milhões, 2% do seu orçamento, e essa capacidade ela é consumida sobretudo nas áreas sociais. Então, sobretudo em anos de pandemia, como a gente passou 2020, né, e anos de recessão, que foram os anos anteriores, e possivelmente venha o próximo ano com um pouco de recessão ainda, dado os efeitos da pandemia, dificilmente a cidade conseguiria tocar essa obra se não houvesse um financiamento, porque todo o recurso de investimento estaria voltado mais para as áreas sociais. Termina hoje, dia 15, o prazo para mesários que faltaram no trabalho no primeiro turno das eleições municipais apresentarem, então, uma justificativa para a ausência. O mesário que não apresentar essa justificativa poderá ser condenado pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa de até um salário mínimo. A punição para o descumprimento pode ser também de suspensão de até 15 dias de trabalho se o mesário foi servidor público ou funcionário de autarquias. O prazo para os mesários faltosos no segundo turno realizarem essa justificativa termina em 7 de janeiro, reforçando então, para quem faltou nas eleições, os mesários que faltaram nas eleições do primeiro turno, o prazo final de justificativa é hoje. Cidades inteligentes, cirurgias remotas e carros autônomos. Veja as novas aplicações que estão sendo aguardadas com a chegada da tecnologia 5G e conheça também o primeiro laboratório experimental de 5G do Brasil que funciona em Brasília. Das promessas de um futuro digital baseado nas redes 5G, a que mais impacto poderá trazer na sua vida são as cidades inteligentes, usando a capacidade total da internet das coisas. Imagine uma enorme rede de sensores captando praticamente todos os aspectos da vida urbana: iluminação, saúde, segurança, limpeza, serviços de águas e esgotos. As possibilidades são praticamente infinitas. Esses sensores todos coletam dados, faz um processamento local e mandam através de uma rede, e aí entra a rede 5G, para umas centrais que monitoram esses dados. Então, por exemplo, a companhia de eletricidade pode ler o consumo de energia das casas sem precisar mandar uma pessoa lá para ler o relógio de energia elétrica. No trânsito, carros, ônibus, metrô, trens, semáforos, faixas de pedestres, as próprias ruas, tudo vai estar conectado. É mais fluidez no tráfego, menos tempo, menos poluição, menos acidentes, menos mortes. Uma central de trânsito pode perceber um acidente e imediatamente acionar, por exemplo, semáforos para forçar o desvio do trânsito para outras ruas ou acionar placas eletrônicas que desviam o trânsito para outras vias para sair daquele congestionamento que aquele acidente vai provocar. A nova rede 5G também tornará mais viáveis e seguros os veículos autônomos, em grande parte por causa da chamada baixa latência, ou seja, do curtíssimo tempo que a informação leva para ir de um ponto ao outro e voltar nessas redes. As aplicações do 5G abrem novas fronteiras também na medicina. Isso vai facilitar, por exemplo, a telemedicina. Com essa latência menor, com esse volume menor de dados, muitos médicos, vários pacientes poderão, ao mesmo tempo, utilizar a tecnologia móvel para ser atendido no metrô, fazer uma consulta enquanto um médico, por exemplo, ele está no avião, ele pode estar atendendo um paciente. Quando a gente pensa, por exemplo, em cirurgia robótica, eu tenho um robô, por exemplo, aqui no Brasil e tenho um cirurgião na França. Quanto menor essa latência, melhor a precisão. Nós não podemos falar aqui em tempo real, mas podemos dizer que esse tempo é um tempo de resposta médio muito importante para a cirurgia robótica. No
campo da educação, há um bom tempo já temos os mecanismos que tornaram possíveis aulas remotas com qualidade. Com o 5G, realidade virtual e aumentada, projeção de hologramas e telas de altíssima definição vão trazer ainda mais realismo às salas virtuais. Para que tudo isso aconteça, é preciso termos a tecnologia. Sem ela, ainda mais incerta. A grande preocupação que a gente tem que ter é que o Brasil não fique muito distante dos outros países. Senão a gente perde inovação no nosso país e perdendo inovação nós vamos perder competitividade. E a gente possa exportar talento e tecnologia para outros países. O que cabe não é a gente acreditar que a tecnologia é de uma empresa privada americana, mas segura que a tecnologia é de uma empresa estatal chinesa. Não, nós é que temos que desenvolver tecnologias brasileiras que nos protejam os nossos dados circulando em qualquer rede. Porque uma hora ou outra, nossos dados podem transitar para uma rede que vai estar nos espionando. A gente não sabe por onde está passando nossos dados. Essa experiência inicial do 5G ainda é para poucos. Em alguns pontos, em algumas grandes cidades brasileiras, estão sendo usadas experimentalmente as redes e as antenas 4G para testar o novo sistema. Aqui em Brasília, desde julho, funciona o primeiro laboratório experimental de 5G do país, aqui no Parque Tecnológico. Nós já temos esse laboratório aqui no Parque Tecnológico, no Biotic, é o primeiro laboratório de testes permanentes do 5G. Na medição aqui no parque, ele chega em alguns momentos a ter 20 vezes mais velocidade. Nós temos equipamentos de celulares para que as pessoas possam navegar e verem a diferença da navegação do 4G para esse 5G, a velocidade de conexão. A rede 5G é tão rápida que ela pode substituir a rede Wi-Fi que você tem em casa. Então, o 5G é muito mais rápido que o Wi-Fi. Então, ao invés de eu ter uma rede Wi-Fi para ligar 5 ou 6 aparelhos em casa, eu vou colocar um chipzinho 5G em cada um desses aparelhos e aí eu vou ter todos eles usando a rede 5G sempre sem que precisar que eu tenha roteador Wi-Fi, configurar roteador, essas coisas todas. A Caixa Econômica Federal libera hoje mais um lote do abono salarial do PIS aos trabalhadores que são nascidos no mês de dezembro. O dinheiro estará disponível para aqueles que exerceram atividade de carteira assinada durante 2019 e tenham recebido até 2 salários mínimos no ano em questão. A ordem de pagamentos do PIS segue o mês de aniversário dos beneficiários. Para mais informações, você pode acessar o site da Caixa, que é o caixa.gov.br. A Fundação Cultural de Jacareí está promovendo ações especiais para as festas de fim de ano, que serão transmitidas pela internet por conta da pandemia. A Mira começou a carreira musical na Orquestra de Jacareí. No início, era instrumentista, mas há 2 anos descobriu um novo talento. Eu pensava em tocar violoncelo porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer, né? Aí eu percebi que, na verdade, o que eu queria era mesmo cantar. Então, aí eu formei uma banda com os meninos lá da orquestra, em homenagem a Elis Regina. Aí a gente foi cantando, aí eu fui me descobrindo. Aí eu fui começar a estudar mesmo canto. Ela e mais dezenas de músicos e cantores participam de um projeto da Fundação Cultural de Jacareí que vai lançar nas noites de Natal e Ano Novo shows especiais. A nossa intenção com os shows de Natal e Ano Novo é envolver toda a comunidade artística da cidade. Então, para isso, a gente contratou mais de 100 profissionais aqui do setor cultural da cidade, entre cantores, músicos e produtores culturais, enfim. Então, vai ser um projeto bem eclético e bem robusto. O Robson é um desses artistas. Faz música na cidade desde a década de 90, mas é a primeira vez que tem que enfrentar o desafio de ser artista em meio a uma pandemia. É um momento, acho, de muita reflexão, porque a gente não tem mais aquele espaço onde a gente estava acostumado a habitar.
chegar ali, a pessoa já conhecia o seu trabalho. E você tem que descobrir novas fontes para chegar e começar algo novo, mesmo você tendo uma vivência, porque aí você vai ter que fazer aquilo anualmente, mais restritamente, poucas pessoas. Então, isso para a gente tem sido bem complicado. Para respeitar os protocolos sanitários, os shows são gravados e serão exibidos pela internet, oportunizando entretenimento e cultura ao público e renda aos artistas. Além das apresentações musicais, o projeto também vai contemplar o teatro e a contação de histórias. Vai ter uma semana inteira, na semana que antecede o Natal, de contações de história. Então a gente também está trazendo esse conteúdo lúdico infantil para que a criançada possa aproveitar nossos canais de comunicação da Fundação. Os ensaios aconteceram na Sala Mário Lago, mas o show mesmo ganhou brilho na Sala Ariano Suassuna, no Teatro do Educa Mais Jacareí. Toda a produção foi feita para deixar o Natal e o Ano Novo mais especiais, já que neste ano tudo está sendo diferente. O artista distante do público, construindo pontes diferentes, mas eficazes. E esse edital do clipe, né, eu acho que é muito importante para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. E também, já que não está podendo ter show, não está podendo ter festa, né, que elas possam assistir de casa, assim, e fiquem felizes também. Né? As pessoas, elas vão assistir o tempo todo, né, que elas, se elas gostarem, poxa, eu vou reviver esse momento aqui. Em vez da gente estar só assistindo uma vez, só no final do ano lá, elas vão conseguir assistir sempre. Então, é importante também. O show de Natal será exibido no dia 24 às 8 horas da noite e o de Ano Novo no dia 31 às 23 horas. E você pode acompanhar tudo no canal do YouTube da Fundação Cultural de Jacareí. A gente fica por aqui. Para acompanhar o Poder Legislativo pela internet, basta acessar o portal de informações da Câmara Municipal e os números da Covid aqui no município estão disponíveis nos canais de comunicação da Prefeitura. O recesso parlamentar já começou aqui na Câmara, por isso amanhã a gente volta com as principais notícias da cidade às 11h30 da manhã. Até lá!